Boa tarde, pessoal. Dando sequência, né, aos nossos trabalhos no que diz respeito ao acompanhamento e orientações, né, naquilo que a gente vem desenvolvendo quanto a atividades à distância e, inclusive, correção de atividades aqui através do meu canal no YouTube. A proposta aqui hoje, ela se insere na correção de atividade do sexto ano dos anos finais do ensino fundamental, no que diz respeito à correção da página 144 da apostila número 2 do material do Sistema Etapa. E a temática desses exercícios é a civilização mesopotâmica, que são as aulas 13 e 14 do nosso material do Sistema Etapa. Então, nós temos aqui 4 questões da página 144. Eu espero que vocês tenham resolvido em casa. E agora sim, após a resolução, que vocês acompanhem aqui, através desse vídeo, a correção dessa mesma atividade. Ok? E claro, observando algum erro no exercício, corrige aí e deixa direitinho na sua apostila. A gente tem 4 questões aqui sobre a civilização mesopotâmica. A primeira questão, ela pergunta assim, ela questiona assim: quais foram as mais antigas criações atribuídas aos sumérios? Bom, gente, vamos lá. Primeira coisa, quem eram os sumérios? Sumérios é uma população do sul da civilização mesopotâmica. A Mesopotâmia, vocês já devem ter visto inclusive vídeos antigos meus e outros vídeos que eu também já orientei e compartilhei com vocês. A Mesopotâmia corresponde atualmente ao Iraque, certo? De certo modo ao Iraque, ao território iraquiano. E ao sul da Mesopotâmia se desenvolveu a região que nós chamamos de Suméria, certo? E ali na Suméria se desenvolveu ali nessa região, no sul do Iraque, entre os dois rios, né, Tigre e Eufrates. Lembrando que a palavra que dá nome a essa civilização, Mesopotâmia, indica justamente essa região entre dois rios. O meso significa estar entre ou no meio, e o pótamos, né, é rio. Então, a palavra, inclusive, é de origem grega, significa região entre rios. Então, é uma região que tem uma proximidade com os rios Tigre e Eufrates. Pois bem, ao sul dessa região se desenvolveu a Suméria. E a Suméria é importante por quê? Porque ali praticamente é o berço da civilização humana. Quando eu falo civilização, no sentido de vida em sociedade, mas num nível de complexidade muito maior. Ou seja, é na Suméria, nessa região ao sul da Mesopotâmia, que as primeiras civilizações humanas se desenvolveram. A vida em cidade, apesar que as cidades que caracterizam a civilização mesopotâmica não se identificam com o que a gente tem hoje como cidade. As cidades da história mesopotâmica são cidades-estado, ou seja, são cidades que apresentam uma autonomia muito latente, muito grande. E são cidades governadas, cada qual, geralmente, quando se trata de civilização antiga, oriental principalmente, são cidades governadas por reis. Reis, muitas vezes, extremamente autoritários, né, com muito poder, muita autoridade nas mãos, certo? Então, na Suméria, a gente observa então o florescer,
o germinar das primeiras cidades-estado. Então, no sentido político, a Suméria é importante no desenvolvimento dessas cidades-estado, dessas monarquias que a gente pode chamar aí de monarquias teocráticas, porque essa autoridade dos reis também, esses reis antigos, ela é, vamos dizer assim, sedimentada, ela é fundamentada também na religião, na cultura, nas crenças que são difundidas ali. Então o rei também é colocado, é encarado pela cidade-estado também como um sumo sacerdote, um grande sacerdote, ou como alguém que é colocado naquela posição pelos deuses, ou no caso egípcio, que a gente vai observar posteriormente, a própria autoridade monárquica, ela é encarada como uma divindade. Então o rei, no caso do Egito, o faraó, é uma espécie de deus vivo, certo? Então o primeiro aspecto é esse. Então os sumérios, eles desenvolveram as primeiras cidades-estado, ou seja, eles desenvolveram as primeiras civilizações, ou aquilo que a gente pode chamar em história de uma civilização, que é uma sociedade complexa, certo? Organizada por um Estado, cuja liderança e autoridade é exercida por um rei, e que abaixo dele você tem todo um corpo burocrático, um corpo de funcionários, de trabalhadores, que de certa maneira dependem e se alimentam desse Estado, é mantido por esse Estado. Então é um Estado que administra todos os aspectos da vida daquela sociedade. Esse tipo de civilização, historiadores, eu posso chamar de historiador, mas cientistas sociais como Karl Marx, ele identifica nessas civilizações orientais o chamado modo de produção asiático, que é uma característica dessas civilizações orientais, né? Esse estado que de certa maneira organiza toda a vida daquela civilização. Toda a vida econômica, toda a autoridade política, todo o aspecto cultural, ideológico, religioso, tudo vinculado a esse estado, né? Isso também é uma criação aí dos sumérios. Agora, em outros aspectos, os sumérios desenvolveram a primeira forma de escrita da história da humanidade. Então, assim, a escrita cuneiforme, ou em forma de cunha, vamos chamar assim, né? Pegando, grosso modo, o termo, a palavra, a escrita cuneiforme é aquela escrita aonde você tem placas de argila. Então, lá na Mesopotâmia, lá na Suméria, eles desenvolveram esse modelo, esse modo de escrita, o primeiro da história. Lembrando que a escrita marca a passagem, isso em termos cronológicos e conceituais, a escrita marca a passagem da pré-história para a história. Ou seja, sem a escrita não há civilização possível. Sem escrita, sem essa forma de registro de ideias, sem essa forma de registro lógico, matemático, né? E a escrita de certa maneira serve a isso. A escrita, ela serve ao comércio, a escrita serve ao Estado, a escrita serve à organização dessa vida dentro da civilização, né? Acaba sendo um instrumento fundamental para que essas civilizações se desenvolvam, ok? E que essa sociedade extremamente complexa, que ela funcione. Então, a escrita, ela também foi desenvolvida pelos sumérios. E no caso da escrita cuneiforme, são placas de argila. Os sumérios utilizavam algumas ferramentas, né, para arranhar essas placas de argila, isso grosso modo, né? E aí, esses símbolos arranhados na placa de argila, depois são levados a uma espécie de forno, são aquecidos, e aí então você tem
as estelas, né? É como se fossem blocos de pedra escritos, ok? Uma estela histórica importante é aquela que apresenta o chamado Código de Hammurabi. E o rei Hammurabi é, né, o rei babilônio que marcou, vamos dizer assim, o Império Amorita. O Império Amorita, ele durou alguns séculos e, no caso do Império Amorita, é o período da história da civilização mesopotâmica, aonde os babilônios exerceram uma hegemonia política e uma autoridade sobre toda a região, certo? E o Código de Hammurabi, que é conhecido, né, como a Lei do Tal Qual ou a Lei do Taleão, né? Esse código, de certa maneira, é o primeiro código de leis que a gente reconhece da história da humanidade. Mas aí é uma outra temática. A gente está falando dos sumérios. Então, quais foram as mais antigas criações atribuídas aos sumérios? A escrita do tipo cuneiforme, o desenvolvimento das cidades-estado e a vida dentro de civilizações. E também, complementando isso, é atribuído aos sumérios a criação da roda, certo? E, além da roda, também o desenvolvimento da matemática, o desenvolvimento da astronomia ou mesmo da astrologia, certo? No caso aí, eu não, vamos dizer assim, a diferença básica, vamos dizer assim, é que no caso da astrologia, é que, de certa maneira, os astros influenciam a vida humana, né? A vida das pessoas, dos indivíduos. E a astronomia seria um estudo, vamos dizer assim, aonde esse aspecto humano está excluído. Mas, de qualquer maneira, o calendário lunar também é uma criação dos sumérios, ok? Então, o calendário lunar, a astronomia, a astrologia, a matemática, a escrita do tipo cuneiforme, a vida em civilizações, no caso aí a partir do germinar da criação das cidades-estado, ok? Então, essa é a resolução da primeira questão. A segunda questão é simples. Ela fala assim, ó: nomeie as principais cidades-estado da Suméria. Bom, as principais cidades-estado da Suméria. Vamos lá. Eu vou falar para vocês, ó. A cidade de Eridu, Uruk, Uma, Nippur, Lagash e uma que eu quero dar um destaque maior aqui é a cidade de Ur. Ur. Por que eu vou dar um pequeno destaque aqui para Ur na resolução do nosso exercício aqui? Pelo seguinte, a cidade de Ur é a cidade em que viveu Abrão, ou Abraão, ou seja, o patriarca do povo hebreu, né, Abrão, depois vai haver uma alteração no seu nome, né, após a experiência religiosa que ele vai ter com Deus, no caso. Abrão, então, o patriarca, principal patriarca dos hebreus, importante povo do mundo oriental antigo, ele viveu em Ur. E no caso de Abrão, ele vai sair de Ur, na Mesopotâmia, e vai então, de certa maneira, a partir, né, dele enquanto patriarca, o povo hebreu, o povo de Israel, vai se desenvolver ali na chamada Terra Prometida, ou Canaã, que hoje é Israel, na Palestina. Então, entre essas cidades da Suméria, queria dar esse destaquezinho para Ur, que é cidade natal do patriarca dos hebreus, ok? A questão número 3 pergunta assim: quem foi o primeiro conquistador da Mesopotâmia? E aí,
aproveitando o gancho da questão, né, que pergunta quem foi o primeiro conquistador da Mesopotâmia, eu quero comentar com vocês o seguinte: na história da civilização mesopotâmica, na história dela, a gente observa momentos em que uma determinada cidade-estado exerce hegemonia sobre toda a região ou até mesmo para além da Mesopotâmia. Quer um exemplo? Os assírios. O domínio dos assírios, que aconteceu entre o século 8 a.C. até o século 7 a.C., vamos dizer assim, o domínio assírio, ele vem do norte da Mesopotâmia, de onde os assírios têm origem, nas montanhas do norte, ali onde tem a cidade de Nínive, de Asud, Nimrod, né? Então, ali no norte da Mesopotâmia, e eles vêm descendo, conquistando a Mesopotâmia toda, até chegar ao Elam, ou a Terra-média, no caso, onde hoje é o Irã, e depois do outro lado, a oeste, eles vão, inclusive, conquistar parte do Egito. Então, assim, na história das civilizações mesopotâmicas, né, a gente observa períodos em que uma determinada cidade-estado vai exercer hegemonia e poder, autoridade sobre a região, ou mesmo para além dela, que é o caso da Assíria. Então, a pergunta fala: quem foi o primeiro conquistador da Mesopotâmia? Bom, no caso aqui é Sargão, do Império Acadiano. Ou seja, o Império Acadiano, que durou 2 séculos, de 2.400 anos antes de Cristo a 2.200 anos antes de Cristo, então um período aí de 200 anos de história, o Império Acadiano é o primeiro, né, no caso, partindo de Acade, né, no caso ela era governada por Sargão, e sob a liderança de Sargão ele vai exercer uma hegemonia por toda a Mesopotâmia. E o interessante é que o Império Acadiano, durante esse período em que ele exerceu esse poder, essa liderança na região, ele vai difundir por toda a Mesopotâmia a cultura e vamos dizer assim, todo o avanço cultural, ideológico, intelectual, material estabelecido pelos sumérios. Então a cultura dos sumérios, daí incluso a escrita, a roda e o que seja, a matemática, a astronomia, isso vai se difundir por toda a Mesopotâmia a partir dos acadianos. Então, esse domínio de Sargão, né, do Império Acadiano, e claro que após a morte do próprio Sargão, esse império vai perdendo força até se esvair, até que uma nova cidade-estado se estabeleça enquanto potência. E no caso aí é o Império Amorita, babilônico, que eu já citei aqui no início do nosso vídeo, né, destacando aí, né, o governo de Hammurabi, que estabeleceu o Código de Hammurabi, da lei do tal qual, a lei de Taleão, olho por olho, dente por dente. Ou seja, o que é o olho por olho, dente por dente? O olho por olho, dente por dente é o seguinte: uma infração cometida contra a lei, ela vai ter uma proporcionalidade no que diz respeito à penalidade, às penas. Então, quanto pior o crime, pior a pena, certo? E no caso, quando a gente observa de uma forma mais pormenorizada esse Código de Hammurabi, né, eu como historiador, a gente percebe que a lei, né, o Código de Hammurabi, apesar de se propor essa proporcionalidade, ou seja, olho por olho, dente por dente, né, a gente observa que quando o crime, as infrações são produzidas por pessoas de uma classe social mais baixa, né, quando o crime é realizado por pessoas de uma classe social mais baixa, as penalidades elas são extremadas, elas são ainda piores, né? E quando a infração é cometida
por um membro de categorias mais privilegiadas, aí a pena é um pouquinho mais branda, se é que eu posso chamar as leis babilônicas de brandas. Claro que não, mas só para vocês entenderem que há essa questão de classe também, de classe social envolvido nisso aqui. Então, depois do Império Amorita, né, nós vamos observar então a ascensão dos assírios, que inclusive aí está ligado à questão número 4. A questão 4 pergunta qual era a principal característica do domínio assírio. Gente, a principal característica é o terror. Os assírios, eles ficaram conhecidos na história, inclusive um dos seus líderes, Assurbanipal, conhecido como arrancador de olhos, já diz muito, né, da crueldade, da violência com que os assírios governavam ou se colocavam como líderes, como autoridade perante outras regiões. Então a pergunta é, qual era a principal característica do domínio assírio? É o terror. Ou seja, os assírios, quando eles estabelecem o seu domínio sobre essa região da Mesopotâmia, para além dela, para o Irã, né, que na época a gente pode chamar de Média, Elam, ali mais para leste da Mesopotâmia, a região do Irã atualmente, ou a oeste, né, indo até o Egito, os assírios governaram, né, por 100 anos, um século, alguma coisa assim, mas governaram estabelecendo um grande terror. Então os assírios ficaram conhecidos justamente por essa crueldade. E sobre a crueldade dos assírios, eu quero quero lembrar, né, uma história bíblica lá do Antigo Testamento. Lembrando que a Bíblia, independente do aspecto cristão, religioso, judaico, ou o que for, a Bíblia pode ser encarada como uma importante fonte histórica, uma importante fonte escrita e uma importante fonte material da história, da historiografia. Então, não sei se vocês conhecem, provavelmente conheçam, a história de Jonas, né, que está lá no Antigo Testamento. E a história de Jonas, que é aquele hebreu que foi engolido pela baleia, tem até uma música da nossa MPB, né, dos Novos Baianos, né, dentro da baleia mora Mestre Jonas, né? Então, assim, a história de Jonas, ela é evidenciada aqui nesse período da história em que os assírios exerceram essa autoridade sobre o mundo oriental antigo. Por quê? Porque a ordem de Javé, do Deus hebreu, era que Jonas fosse levar a sua palavra, né, até os assírios, até a cidade de Nínive. E Nínive era a capital do Império Assírio. E o Jonas desejava fugir dessa obrigação ou desse destino, vamos assim dizer. E então ele desobedece o Deus Javé, mas, de certa maneira, né, ele é jogado ao mar, e ao ser jogado ao mar ele é engolido por uma baleia que vai levá-lo justamente para onde ele não queria estar, para o lugar onde ele não queria ir, que era Nínive, na Assíria. Então, assim, aquela ideia hebraica, né, de que por mais que a gente tente fugir do nosso destino, né, ou tente fugir daquilo que Deus preparou para cada um de nós, no caso aí não houve escapatória. E o Jonas, por linhas tortas, vamos dizer assim, né, por algo surpreendente, acabou sendo levado até o seu destino, que era a cidade de Nínive, e ele pregou em Nínive.
pregou em Nínive os princípios, valores ou mesmo a existência do Deus hebraico, ok? Então fica aí, né, quem tiver o interesse, leia no Velho Testamento a história de Jonas, que se insere nesse contexto histórico, certo? Porque tamanho era o terror e o medo que os assírios colocavam nos povos a quem eles dominavam, porque eram extremamente violentos, eram brutais, né? Que no caso aí o Jonas, ele desobedeceu uma ordem de Deus, que era para que ele fosse até os assírios e pregasse para os assírios. E aí, de uma forma fantástica, dentro de uma baleia, ele acabou sendo levado ao seu destino contra a sua vontade. E aí, quando ele viu que não tinha como fugir das ordens de Deus, ou não tinha como fugir dos planos de Deus, vamos falar assim, né? É mais comum falar assim hoje. Então aí sim ele passou a pregar ali, certo? As próximas semanas eu vou continuar enviando atividades, exercícios e, claro, a gente vai sempre mantendo aqui o meu canal como um veículo, não só de informação, conhecimento, mas também um veículo para a gente realizar essa correção aqui dessas atividades à distância. Se cuidem, né? Permaneçam em suas casas. A gente já está hoje, primeiro dia de quarentena aqui no estado de São Paulo. Cuidem da higiene das mãos, nada de pânico ou desespero, nada de usar máscara sem necessidades. Máscara, gente, a gente só deve usar a máscara no caso de apresentar sintomas de gripe. Se você não tem nenhum sintoma de gripe, não fique desesperado usando máscara, né, dentro de casa às vezes. Então só use a máscara. No caso aí, se você tiver algum sintoma de gripe, e só procure um posto de saúde, uma ajuda médica, se esses sintomas se agravarem. Se você tiver perda de ar, né, dificuldade de respirar, febre muito alta, uma tosse muito forte. Caso contrário, fique em casa, isolado, de quarentena, direitinho, né? Só sai de casa para aquilo que realmente é básico e necessário, a farmácia, ao supermercado, à padaria, mas nada de ir 2, 3 membros da família juntos, uma pessoa só, ok? Higiene com as mãos, água e sabão dentro de casa e vez ou outro álcool em gel, principalmente quando a gente vai para a rua e volta, né? Lembrando, só sair em última necessidade, ok? E no decorrer dos meses aí a gente vai observar os casos aí vão recrudescer, né? E a gente vai poder devagarinho retomar as nossas vidas dentro daquilo que a gente pode chamar de normalidade, ok? Um abração.